campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Bênção de Paz, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E hoje estaremos lendo na companhia de vocês o texto de número 16, que tem por título Na Seara Evangélica. E tem um pequeno texto aqui de 1 Coríntios que diz assim: Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Eu adoro Paulo, porque à medida que a gente conhece ele, à medida que a gente começa a estudá-lo com profundidade, a gente vê que de todos os apóstolos, Pedro e Paulo eram os mais próximos dos nossos universos de emoções. Ele era aquilo que estava ali, ele tinha toda aquela, como vamos dizer, não é impotência ou impulsividade. Ele era extremamente impulsivo em algumas coisas e fazia as coisas assim com rapidez. E hoje esse pequeno texto inspira então a mensagem que nós vamos ler agora. Às vezes fugimos ao serviço evangélico justificando a omissão com defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com os benefícios e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamos-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamos-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no auxílio edificante. Asseveramos-nos em posições de espíritos endividados e fantasiamos incapacidades para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que escolar da terra? Se Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes e revoltados ou obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes, ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. E evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso. A obra da evangelização é notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita. É a oportunidade rara de serviço, de melhora, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos Paulo de Tarso, ele, o apóstolo que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira da luz. Foi positivo ao confessar: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos do trabalho que o Espiritismo nos oferece, permanecemos na inferioridade em que temos vivido até hoje? Se não descambarmos para coisa pior? É uma realidade, não? Então, todo dia é uma oportunidade de trabalho na seara evangélica, ou de levar o Evangelho ao nosso próximo. E essa entrega tem que ser total, não podemos ser comedidos, eu vou servir a boa nova do Cristo só das 2 às 6. Eu vou servir só nesse tempo e depois esquecem, eu estou noutra coisa, noutro mundo, noutro universo, noutra percepção. Não. O Paulo, ele, para levar o Evangelho, ele é o extremo. Ele, inclusive, tem uma história muito interessante, um relato muito interessante do próprio Evangelho, num dos livros do Chico Xavier também, que fala que Paulo levava 2 cópias do Evangelho com ele. E numa certa feita, porque todas as caminhadas e as viagens deles eram a pé, ele foi assaltado. E naquele assalto levaram uma das cópias que ele tinha
e no intuito de que o ladrão fosse ler ou fosse procurar seu auxílio para ler aquilo, e disse que o que estava ali era um relato ou era um caminho para um grande tesouro, que quem achasse esse tesouro ficaria rico na sua vida inteira, né? Então que ele estimulava as pessoas a procurar, a ler, atiçando às vezes até a própria cobiça da pessoa, no sentido do valor que a Boa Nova tinha e para que ela fosse incentivada a ler. Então ele fazia de tudo para levar o Evangelho. Tanto é que ele trouxe o Evangelho não só para o povo de Israel, mas para os gentios, para todas as demais culturas que naquela época ficassem ali próximo e que podiam ser atingidas a pé ou de barco, que era o que fazia. Então, o Paulo usou todos os recursos que ele tinha para atuar na seara do Evangelho. Não fugiu ao serviço, não se limitou às fraquezas e às fragilidades que ele tinha, não justificou os insucessos com as faltas ou os defeitos morais que porventura poderia ter, mas ele persistiu, foi à luta e atingiu os objetivos que ele estabeleceu no sentido da sede e da perseverança que ele tinha de levar a luz que ele trazia com ele para as demais pessoas que viviam naquela época. Então notem que o esforço dele foi incrível e graças a esse esforço de Paulo que o Evangelho chegou até nós hoje. Há outras culturas além do povo de Israel, o povo hebreu. Então vejam bem, ser um mensageiro do reino que o Cristo nos trouxe, da Boa Nova, que é o amor, o Evangelho do amor, não devemos nunca limitar o tempo, estabelecer horários. Isso é uma coisa que tem que ser feita continuamente e sempre e conscientemente dessa necessidade, dessa vontade. Cada um de nós tem que ir ao trabalho na seara do Cristo. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site